Você consegue imaginar viver a vida inteira acreditando em algo e, de repente, descobrir que tudo aquilo pode ser uma mentira? Foi exatamente o que aconteceu com uma mãe de 3 filhos, que numa conversa despretensiosa com o ChatGPT, descobriu um detalhe que jamais poderia ser ignorado. Segundo exames antigos, ela nunca poderia ter engravidado. Nunca. Mas como explicar os 3 filhos que ela criou desde o nascimento? Será que houve um erro médico? Será que existe uma conspiração dentro da família? Ou pior, será que aquelas crianças nem sequer eram dela? Essas perguntas começaram a atormentar essa mulher. E o mais impressionante, a sua reação viralizou, fazendo milhões de pessoas se perguntarem se algo parecido poderia acontecer com elas também. Hoje, você vai conhecer toda essa história inacreditável. Prepare-se porque cada detalhe vai te deixar de boca aberta. No começo tudo parecia uma simples curiosidade. Ela estava usando o ChatGPT numa madrugada qualquer, tentando relembrar alguns termos médicos antigos de um exame que havia feito ainda na adolescência. O assunto surgiu por acaso, como se fosse apenas mais uma daquelas conversas estranhas que a gente acaba tendo com a inteligência artificial. Mas conforme ia digitando, uma lembrança incômoda veio à tona. Um laudo médico guardado no fundo de uma gaveta. Ela sempre achou aquilo irrelevante, algo que os médicos provavelmente tinham interpretado errado, já que, anos depois, engravidou sem problemas. Só que, ao reler aqueles termos junto com o ChatGPT, um detalhe explodiu como uma bomba. O exame dizia claramente que ela era estéril de nascença. Na hora, ela riu. Pensou: impossível. Eu tenho 3 filhos. Isso só pode estar errado. Só que o ChatGPT foi além. Explicou com detalhes o que aquele tipo de condição significava. Mostrou estudos, estatísticas e casos documentados de pessoas que nunca poderiam gerar uma gravidez natural. Quanto mais lia, mais o coração dela disparava. A sensação era como se estivesse revivendo a primeira vez que segurou cada um dos filhos no colo, mas com uma sombra gigantesca pairando sobre essa memória. Isso é verdade? Então como eles nasceram de mim? A pergunta ecoava na cabeça dela sem parar. Naquela madrugada, ela não conseguiu dormir. Ficava olhando para a porta dos quartos dos filhos, lembrando-se de cada detalhe da gestação, os enjoos, os ultrassons, o parto. Tudo parecia real demais para ser uma ilusão. Mas então, qual era a verdade? No dia seguinte, decidiu procurar a pasta antiga de documentos médicos. Espalhou todos os papéis sobre a mesa da cozinha e começou a ler um por um. Quanto mais lia, mais percebia uma coisa estranha. Não havia nenhum exame de fertilidade atualizado. Os médicos que a atenderam durante as gestações nunca pareceram questionar o histórico dela. Era como se todo mundo tivesse simplesmente ignorado aquele detalhe do passado. Foi nesse momento que a dúvida se transformou em pavor. Ela não podia mais ignorar. Precisava de respostas. Com o coração acelerado, marcou uma consulta com um especialista em reprodução humana. O médico, ao ler o laudo antigo, franziu a testa e soltou uma frase que mudaria tudo. Se esse exame estiver correto, a senhora realmente não poderia ter engravidado. Silêncio. O ar pareceu sumir da sala. A mãe de 3 filhos olhou fixamente para o médico, como se implorasse para ouvir a palavra erro. Mas ela não veio. O médico sugeriu repetir todos os exames, agora com tecnologia moderna. E foi aí que a verdadeira investigação começou. Foram dias de espera que pareceram uma eternidade. A cada manhã, ela acordava com a mesma pergunta martelando na cabeça. E se realmente nunca tivesse engravidado? Enquanto isso, os filhos continuavam sua rotina normalmente, sem imaginar que a mãe vivia uma montanha-russa emocional. Olhar para cada um deles era como viver um paradoxo. O amor que sentia era real, mas a dúvida corroía suas certezas. Finalmente, chegou o dia da primeira bateria de exames. O médico pediu um conjunto completo. Ultrassonografia detalhada, exames hormonais e até uma ressonância magnética. Tudo para tentar entender se havia algum erro no diagnóstico antigo. No consultório, o clima era tenso. A mãe de 3 filhos se sentou na maca, enquanto o médico realizava a ultrassonografia. O monitor exibia imagens claras do útero, e foi então que o silêncio tomou conta da sala. O especialista ficou observando por alguns segundos a mais do que o normal.
Aqui está o problema, disse ele com o olhar fixo na tela. Ela engoliu seco, esperando a explicação. O seu útero apresenta sinais de uma condição congênita chamada agenesia parcial. Isso significa que ele nunca se desenvolveu por completo. Tecnicamente, seria impossível sustentar uma gravidez natural. As palavras ecoaram como um trovão. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. O médico ainda completou. É como se o seu corpo não tivesse estrutura suficiente para gerar vida. Naquele instante, flashes das 3 gestações invadiram sua mente. Ela lembrava das consultas de pré-natal, do momento em que ouviu o coraçãozinho dos bebês pela primeira vez. Seria possível que tudo aquilo tivesse sido um erro de interpretação? Mas como? Como 3 gestações teriam acontecido normalmente se agora os exames mostravam que seu corpo jamais permitiria isso? O médico pediu calma e sugeriu mais uma bateria de testes genéticos para confirmar se havia alguma anomalia rara que pudesse explicar a situação. É um caso extremamente incomum. Se confirmarmos isso, pode ser algo inédito na medicina. A mãe saiu do consultório atônita, pegou o celular e começou a gravar um vídeo desabafando. Não tinha a intenção de postar, mas precisava colocar para fora. Chorando, disse: "Eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre pensei que tinha tido meus filhos normalmente. Mas agora os médicos estão dizendo que eu nunca poderia ter engravidado. Eu tô com medo. Muito medo." Ela publicou o vídeo sem pensar 2 vezes. Em poucas horas, as visualizações dispararam. Milhares de pessoas começaram a comentar, algumas dizendo que devia ser um milagre, outras levantando teorias assustadoras. Troca de bebês na maternidade, inseminação artificial sem consentimento, até experiências médicas secretas. A história começou a ganhar proporções que ela nunca imaginou. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois, os exames genéticos finalmente ficaram prontos. E o resultado trouxe uma revelação que parecia impossível. O médico a recebeu com uma expressão séria e colocou os papéis sobre a mesa. Ela respirou fundo, tentando se preparar. "Dona Clara", ele disse, chamando-a pelo nome. Os testes confirmaram. Seu DNA não mostra nenhum registro de que seu corpo poderia gerar uma gestação natural. Até aqui, nada de novo. Mas há um detalhe ainda mais impactante. Ela arregalou os olhos. "Qual detalhe?" O médico hesitou por alguns segundos antes de responder. "Os exames mostram que existe uma grande chance de que os seus filhos não sejam biologicamente seus." O mundo pareceu desabar. A sala girou. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Clara saiu do consultório em estado de choque. Caminhava pela rua como se estivesse em transe, sem perceber o movimento à sua volta. As palavras do médico ecoavam sem parar. "Seus filhos podem não ser biologicamente seus." A frase a dilacerava. Era como se alguém tivesse arrancado a base de tudo que ela acreditava. Durante anos, ela havia se orgulhado das histórias de cada gestação, das fotos da barriga crescendo, das lembranças do parto. E agora? Agora os exames diziam que nada disso fazia sentido. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Sentou-se na beira da cama, olhando para fotos antigas espalhadas pela cômoda. Lá estava ela, grávida de 8 meses, sorrindo para a câmera. Ao lado, a foto do parto, com os médicos segurando o bebê ainda coberto de vernix. Como explicar aquilo? Seria possível que todo mundo tivesse participado de uma farsa? No dia seguinte, Clara decidiu confrontar o marido, Paulo. Ele ouviu tudo em silêncio, enquanto ela mostrava os exames. Por alguns segundos ele ficou pálido, como se escondesse algo. "Paulo, você sabia de alguma coisa?" perguntou ela, com a voz embargada. Ele demorou para responder, mas finalmente disse: "Clara, eu juro que não. Nunca soube de nada. Sempre achei que fosse normal. Você ficou grávida. Eu acompanhei cada ultrassom. Eu não sei o que pensar." O silêncio entre eles se tornou sufocante. Clara começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Um dos filhos, o mais velho, tinha traços físicos bem diferentes do restante da família. Já o caçula sempre despertava comentários sobre não parecer tanto com a mãe. Essas observações, que antes soavam como brincadeiras inofensivas, agora ganhavam um peso devastador. A dúvida se tornou insuportável. Ela decidiu fazer um teste de DNA com cada um dos filhos.
O processo em si era simples. Bastava um cotonete na boca, saliva coletada, e em algumas semanas os resultados chegariam. Mas a espera foi um tormento. Enquanto aguardava, a história continuava viralizando na internet. Clara já não conseguia controlar a enxurrada de mensagens. Pessoas a chamavam de milagre de Deus. Outras diziam que ela era vítima de uma conspiração médica. E havia ainda os que sugeriam algo muito pior, que seus filhos haviam sido trocados na maternidade. Essas últimas mensagens a deixaram em pânico. Ela se lembrava do nascimento de cada um deles, mas a mente humana é frágil. E se tivesse acontecido algo nos bastidores do hospital, sem que ela percebesse? As semanas passaram lentamente. Cada vez que olhava para os filhos brincando na sala, sentia o coração apertar. O amor permanecia intacto, mas a dúvida a corroía por dentro. Finalmente, os resultados chegaram. O envelope estava sobre a mesa. Clara tremia só de olhar para ele. Reuniu coragem, chamou o marido e abriu lentamente. O que encontrou ali não apenas mudou sua vida, mas também a história da família inteira. O envelope ficou alguns minutos fechado sobre a mesa, como se tivesse peso próprio. Clara respirou fundo, segurou a mão de Paulo e rompeu o lacre. Os olhos varreram as linhas técnicas até tropeçarem na sentença seca que ninguém está preparado para ler. Não compatível. No primeiro laudo, o filho mais velho não tinha compatibilidade genética com ela, nem parcial. O segundo laudo repetia a mesma conclusão. O terceiro também. 3 negativas, 3 pauladas, 3 filhos que, segundo o papel, não eram biologicamente dela. A sala ficou muda. Paulo começou a balbuciar alguma coisa sobre erro de laboratório. Amostra trocada. Mas Clara nem ouvia. O coração batia na garganta, as mãos tremiam, e a cabeça dela era um redemoinho de lembranças. O enxoval, os chutes na barriga, as madrugadas de cólica, o cheiro de talco no pescoço de cada um. Como assim, não compatível? Ela chorou. Não de tristeza apenas, mas de uma raiva antiga que parecia ter acordado. Uma raiva por sentir que alguém, em algum momento, tinha brincado com a vida dela. O vídeo de desabafo que ela havia postado dias antes explodiu de vez. Portais replicaram a história. Apareceram especialistas de tudo quanto é canto. Uns juravam que era milagre. Outros apostavam em troca de bebês. Também surgiram teorias sombrias. Parto simulado, adoção irregular, procedimentos feitos sem consentimento. Clara leu de tudo, e quanto mais lia, mais se afundava. Ela decidiu agir. Primeiro, ligou para as maternidades onde cada filho nasceu. Em 2 os arquivos estavam digitalizados, mas faltavam documentos. Lacunas inexplicáveis nas horas do parto. Na terceira, o hospital havia mudado de administração. Uma funcionária antiga, com pena, disse que muitos registros físicos tinham sido arquivados às pressas numa sala poeirenta. Clara foi até lá, vasculhou caixas rotuladas a caneta, encontrou cópias amareladas de termos de consentimento, pulseirinhas de identificação, um relatório de cesárea. Tudo parecia normal, normal demais. Mas um detalhe perturbou. Nos 3 partos, o mesmo obstetra assinava como responsável. 3 gestações, anos diferentes, hospitais diferentes e a mesma assinatura. Clara encarou o nome como quem encara um fantasma. O médico, doutor sem rosto na memória confusa das luzes do centro cirúrgico, de repente virou peça central. Ela conseguiu o contato, marcou uma conversa. Paulo foi junto, visivelmente nervoso. No consultório, o médico manteve a calma protocolar. Disse que lembrava vagamente dos casos, que tudo correra dentro do esperado, que havia fotos, ultrassons, cartões de pré-natal. Clara retrucou, mostrou os laudos de DNA, os exames que diziam que seu útero tinha agenesia parcial, a lista de impossibilidades. Doutor, como o senhor explica? Ele franziu o senho, adotou um tom defensivo. Medicina não é matemática. Há exceções. 3 exceções. Ela rebateu, com a voz trêmula. A conversa azedou. O médico se esquivou. Citou sigilo. Estatística. Pediu que ela procurasse outro especialista. Saíram de lá piores do que entraram. Em casa, o clima desmoronou. Paulo revelou que, anos atrás, antes do primeiro filho,
Fizeram um espermograma e que o resultado não era dos melhores. Disse que um colega comentara sobre clínicas de fertilidade e que chegou a marcar uma orientação, mas que nunca avançou. Segundo ele, porque a gravidez aconteceu naturalmente. Clara sentiu o chão tremer. Você marcou algo sem me contar? Eu só tava com medo de ser infértil. E o meu corpo? Quem teve medo por mim? A discussão ecoou pelos corredores e, sem perceber, os filhos escutaram pedaços do caos. O mais velho entrou na sala com os olhos marejados. Mãe, a gente vai ter que sair de casa? Era isso. A crise já não era mais um enigma clínico. Era uma família machucada. Na madrugada, chegando ao limite, Clara gravou outro vídeo. Não para a internet, para ela mesma. Se alguém um dia assistir a isso, eu só quero que saiba. Eu amo os meus filhos, mas eu vou até o fim. Ela precisava de um fio de realidade. Foi então que chegou uma mensagem privada de uma geneticista, dessas que não aparecem em programas de TV. O texto era sereno e direto. Clara, vi seu caso. Testes com saliva podem falhar em situações raras. Existe algo chamado quimerismo. Uma pessoa pode carregar 2 códigos genéticos diferentes em tecidos distintos. Em casos assim, a saliva não reflete o DNA reprodutivo. Já vi mães darem negativo em testes com swab, mas positivo com cabelo, raiz, sangue ou biópsia. Se você topa, eu te ajudo a refazer os testes do jeito certo. Clara releu 3 vezes. Quimerismo? 2 DNAs no mesmo corpo? A ideia soava absurda, e ao mesmo tempo fazia sentido, como uma peça que finalmente encaixa. Ela respondeu na hora. A geneticista pediu amostras de raiz de cabelo, sangue e, se possível, material de uma cicatriz antiga de cesárea. É invasivo, eu sei, mas é a maneira mais segura de verificar se os seus filhos carregam um dos seus DNAs. Na manhã seguinte, Clara foi ao laboratório indicado. O procedimento foi rápido, mas o coração dela estava num compasso insuportável. Enquanto a agulha colhia o sangue, ela apertava os olhos e repetia em silêncio. Por favor. A internet fervia, os amigos ligavam, a família se dividia entre fé e ciência. Clara não queria torcida, queria verdade. Dias depois o telefone tocou. A geneticista do outro lado da linha respirou fundo e disse: Clara, eu preciso que você venha ao consultório. Os resultados saíram. E nós temos uma resposta. O mundo congelou por um segundo. Uma resposta. Enfim, uma. Mas o que aqueles papéis iriam revelar? Alívio ou o fim daquilo que ela chamava de maternidade? O caminho até o consultório da geneticista pareceu interminável. Cada semáforo, cada esquina, era um obstáculo entre Clara e a resposta que poderia salvar ou destruir o que ela acreditava sobre si mesma. Paulo dirigia em silêncio. Nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta o que temiam. Quando chegaram, a médica os recebeu com expressão séria. Nada de sorrisos protocolares. Pediu que se sentassem. Abriu uma pasta grossa e espalhou sobre a mesa vários gráficos, tabelas e laudos coloridos. O coração de Clara parecia bater dentro da boca. Clara, o que encontramos é raro, extremamente raro, mas é real. Ela arregalou os olhos, sem piscar. Você é um caso confirmado de quimerismo genético. A explicação caiu como um raio. A médica continuou. Isso significa que, quando você ainda era um embrião, 2 óvulos fecundados se fundiram. O resultado é que o seu corpo carrega 2 DNAs diferentes. Um predomina na maior parte dos tecidos, como a saliva, e foi esse que os primeiros testes detectaram. Mas nas células reprodutivas, encontramos o outro DNA. Esse segundo perfil genético é compatível com os seus filhos. Clara levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo sem controle. Então, eles são meus? A geneticista sorriu pela primeira vez. Sim, biologicamente eles são seus filhos. A ciência errou porque olhou para o lugar errado, mas os registros do seu corpo não deixam dúvida. Você os gerou. Eles são seus. O alívio veio como uma enxurrada. Clara abraçou Paulo e chorou como se estivesse dando à luz novamente. Mas dessa vez a emoção era outra, a de reconquistar algo que acreditava ter perdido. Nos dias seguintes, a história viralizou ainda mais.
Portais internacionais noticiaram o caso como um exemplo raríssimo de quimerismo humano detectado no Brasil. Médicos renomados comentaram. Influenciadores religiosos chamaram de milagre. Internautas se dividiram entre explicações científicas e interpretações espirituais. Mas, para Clara, nada disso importava. O que importava era olhar para os filhos e saber, com a força de uma verdade inquebrantável, que eles eram parte dela. Que o amor que sempre sentiu nunca esteve ameaçado. Que os papéis e exames não definem o que é ser mãe. Em um último vídeo que rapidamente ultrapassou milhões de visualizações, ela desabafou. Eu descobri que sou duas em uma só. Carrego 2 DNAs. A ciência chama de quimerismo. Eu chamo de vida. O que eu sei é que meus filhos são meus, e sempre foram. A dúvida quase me destruiu, mas a verdade me reconstruiu. Então, se um dia alguém tentar dizer que o seu amor não é real, não acredite. Amor é maior que qualquer laudo. O vídeo se espalhou pelo mundo. Clara se tornou símbolo de resiliência, mistério científico e força materna. E, ao fim, o que começou como uma conversa despretensiosa com o ChatGPT transformou-se numa das histórias mais inacreditáveis e emocionantes que a internet já viu.